Oi gente, tudo bom com vocês? Espero de verdade que estejam todos bem. Está começando mais vídeo aqui no canal. Se você for novo por aqui, já se inscreva, compartilhe o vídeo. Seja muito bem-vindo, me chamo Urtizita, esse aqui é meu canal. Vocês sabem que o react de hoje vai ser exatamente falando sobre Edir Macedo. Uma coisa que chamou muita atenção de muitas pessoas, que ele criticou o primeiro milagre de Jesus. Isso prova que ele mesmo não acredita nesse Jesus. Ele não acredita, assim como os outros picaretas dos pastores. Isso é fato. Isso é fato. Isso é mais do que fato. E vocês podem ver todos os dias aí, né? Uma pessoa que diz que acredita em Deus, acredita em Jesus, ensina os evangelhos, prega o evangelho de Jesus. E é muito, mas muito desconfiante. Assim, é muito... essas pessoas assim estão no mesmo patamar, sabe? Assim, não tá só usando a Bíblia e usando a história de Jesus para ganhar dinheiro, para poder ter lucro, né? E vocês sabem que o Edir Macedo, eu vou colocar, fazer um react aqui junto com vocês, um vídeo de hoje, falando que... provando para vocês que é fato, né? Que ele não acredita em Jesus, ele usa a figura de Jesus só apenas para fazer... porque ele é empresário, né? Da fé das pessoas, empresário da fé, da religião cristã, né? E ele tem uma igreja de empresário, ele é empresário, tem funcionários, né? E ele acredita no Salomão, que é um bruxo, né? Que ele acredita no bruxo, porque ele podia ter feito um templo somente para Jesus, somente para Deus, somente para o Espírito Santo, para Maria, para sei quem. Mas ele construiu um templo de Salomão. Salomão, ele foi um bruxo. Ele foi um bruxo na mitologia, né? Porque eu não acredito que ele realmente tenha existido. E ele teve várias mulheres, teve sabedoria, teve muitas riquezas. E eu acredito que ele se inspira nesse Salomão mais do que Jesus, né? Ele nem gosta de Jesus, porque Jesus foi contra um pouco, né? Sobre as riquezas, ele foi contra a riqueza de pessoas que não podem, né? Tem aquela passagem, né? Falando que o rico não entrará no reino de Jesus, no reino de Deus. E ele é contra isso, ele criticou, né? Agora vamos fazer esse react aqui junto com vocês, para não ficar o vídeo ficar muito Foi longo. num dia. O primeiro milagre que Jesus realizou foi num dia de casamento, foi numa festa de casamento, quando ele transformou a água em vinho. Eu fiquei perguntando, meu Deus, primeiro milagre que o Senhor faz. E isso chamou muita atenção de muitos fiéis, de muitas pessoas, né? Principalmente as pessoas que não acreditam em Deus. Porque, gente, um homem que acredita em Deus, que é dono de uma empresa, ele ficar questionando as coisas de Deus. Um homem desse já é ateu. Praticamente todos esses pastores, todos esses teólogos, todos esses papos, todo mundo é ateu. Todo mundo é. Na prática, todo mundo é. Quando a gente tá entre a vida e a morte, indo para o hospital, a gente é ateu. Quando a gente usa um simples remédiozinho para poder tirar nossa dor de cabeça, tá provando que Deus não existe, que não acredita em Jesus, porque não faz só apenas uma oraçãozinha. Ele paga os melhores hospitais, né, para poder melhorar a saúde dele e cuidar da saúde dele. Agora vamos ver ele questionando o primeiro milagre de Jesus. Não é a cura de um enfermo, não é a libertação de um oprimido, não é a salvação de um ser humano. O Senhor transformou água em vinho. E essa água em vinho, o que fez? Alegrou apenas os convidados daquela festa de casamento. Mais nada. Não tem mais nada. Qual fez? Qual foi o benefício que a transformação de água para vinho trouxe para o reino de Deus? Qual foi? Fala, pessoal! Jesus gostava de uma festa, né? Nesse conto de fadas, essa lenda. Ele gostava de festa. Ele gostava de viver em festa, bebendo vinho. Foi transformar muitas coisas, né? Mas foi transformar água logo em vinho.
Porque ele ama a putaria, a safadeza, né? Naquela época era o que mais existia. Se foi que existiu. Mas temos prova, eu não acredito nessa história. Mas para quem ainda desconfia que acredita ou não, mas pô, isso é fato. Vinho, tinha álcool. E Jesus bebia vinho e tinha álcool. Não venha com essas histórias dizendo que o vinho não tinha álcool não, que tinha, tá? Todo vinho tem álcool. Houve algum benefício? Não. É justo que o Senhor tenha transformado água em vinho sem beneficiar. Agora, você vai ver que o Salomão, ele teve diversas mulheres estrangeiras, incluindo a filha de Faraó. E Deus deu sabedoria para esse homem. E ele se inspira, você pode perceber, ele mandou fazer uma mansão ali para Salomão. Não foi para Jesus, gente. Não foi para o Espírito Santo, não foi para Deus. Foi para Jesus, foi para Salomão. Salomão é esse Salomão aí que ficou com várias mulheres, se prostituindo, enfim, em pecado, com sabedoria, com riquezas, né? Que a pessoa que o Senhor água em vinho sem beneficiar qualquer pessoa para o reino de Deus, enquanto há pessoas cujas vidas se mantêm como águas poluídas, podres, na realidade, e que, apesar de crerem em ti, ainda continuam com a mesma qualidade de vida, a mesma vidinha miserável, mesquinha, infeliz. E ele é o mesmo que explora essa vidinha medíocre, esses pobres que vão para a igreja lá e eles ficam manipulando, fazendo lavagem cerebral na cabeça das pessoas, enganando essas pessoas, pregando engano, pregando mentiras, né? E também explorando essas pessoas aí, essas ovelhas. Triste, mal-humorada. É justo isso? É justo que o Senhor tenha transformado água em vinho e não tenha transformado a vida de uma pessoa para uma nova criatura? Eu não aceito isso. Eu não aceito essa situação. A minha inteligência se nega a aceitar essa situação, mas foi o Senhor quem fez isso. Eu sei que o Senhor fez isso, mas particularmente o meu coração, diante do conhecimento que nós temos da tua palavra, da justiça de Deus, não passa na minha cabeça uma coisa que eu não aceito, é inaceitável. Não pode, logo é o diabo. Ninguém fala que esse homem está usado pelo diabo, pelo capeta, pelo Satanás, porque vai estar questionando Deus assim, Jesus assim, e porque que ele escolheu transformar água em vinho. Ninguém vê isso. As pessoas glorificam, dão dízimo e oferta para esse povo. Agora, se fosse um ateu, se fosse enfim, qualquer outro tipo de outra pessoa questionando isso, não, está usado pelo diabo. Ninguém tira o diabo, Satanás, da cabeça desse bispo. Que ele tenha transformado água em vinho e não tenha transformado a vida das pessoas. Ah, entendi. É porque ele tem dinheiro, né? Porque tem riquezas, aí ninguém fala mal. É incancelável. Querido amigo, sejamos honestos, sim ou não? Concorda comigo? Então, é sobre isso que nós queremos que você entenda. Nós temos uma proposta. Se Deus se Jesus fez esse milagre, por que ele também não faz os milagres, né? Só sabe expulsar demônio toda sexta-feira na Igreja Universal. E o demônio ama lá, viu? Ama esse lugar, porque ele vai e volta, ele amarra, ele solta. Misericórdia. Que isso? Isso aí tem mais que pacto com o diabo mesmo, viu? Porque a casa mais preferida de todos os lugares que o Satanás estar, ele vai para a Universal. E manifesta logo na igreja. Ele não manifesta em qualquer lugar, ele só manifesta lá, né? Aí eu ouvi muitas pessoas dizendo: mas é porque lá na Igreja Universal tem o poder de Deus, só lá mesmo que expulsa demônio, por isso que eu gosto da Igreja Universal.
Aí ele não expulsa o demônio dele, porque ninguém fala que ele tá com o demônio, ele tá questionando Jesus, as coisas de Deus. Logo, ele não é o demoniado. Logo, ele deve fazer diversas outras coisas, atrocidades por trás, e o povo passa pano. O povo não vê, o povo não questiona essas mentiras, né? Aí ele quer refutar, refutando próprias coisas que Jesus, essa história de lenda, né, de Jesus refutando próprias coisas que Jesus fez. E isso é um grande pecado também, né, usado pelo diabo. Mas os milagres, ele pratica milagres também, porque se ele é filho de Deus, filho de Jesus, faz o evangelho de Jesus, tem que ter os mesmos poderes, né? Tem o Espírito Santo, é poderoso, é privilegiado, é escolhido. Então tem que fazer aí as obras que Deus mesmo, que Jesus fez na terra, né? Que ele ressuscitou mortos, ajudou aleijados, ele curou cegos, né? Multiplicou pães e peixes, ajudou os pobres. Amanhã, às 6 da tarde, nós estaremos falando sobre isso. Amanhã, às 6 da tarde, nós vamos ter a Santa Ceia, primeira Santa Ceia do ano. Estranhos, no caso, no ano passado. Agora vocês vão ver que ele tem uma ligação com a maçonaria. Ele já negou isso, já dizendo que não sabe não que é maçom. Mas o pai dele foi maçom e ele tem ligação com maçonaria. Olha só. Quando foi lançado aí por uma das lojas maçônicas, que era uma loja que estava credenciada, a grande loja da maçonaria na Inglaterra, onde eles divulgaram a lista dos 110 maçons ilustres. E dentro dessa listagem estavam dois nomes que foram um pouco estranhos, no caso Silas Malafaia e o próprio Edir Macedo, bispo Edir Macedo, líder evangélico. Teoricamente, um líder evangélico. Família. Se não houver família, não há felicidade. Se você não tiver uma família, você pode ter o dinheiro que tiver, você não será feliz. Esse símbolozinho do triângulo do olho que tudo vê é pessoas com a ligação, né, do Illuminatis. Conhecido como bispo aí por muitos, né, da Universal do Reino de Deus, escancarou mais uma vez a sua idolatria, a adoração por um ser aí conhecido como Gadu, o grande arquiteto do universo, o olho que tudo vê, dentro da maçonaria. Mais uma vez, ele mostra ser um adepto da maçonaria. Dentro de uma cartilha da Universal do Reino de Deus, eles escancararam de uma forma subliminar uma criança fazendo o gesto, fazendo o símbolo aí que faz referência ao olho que tudo vê. Se o grande arquiteto do universo, o olho que tudo vê, ele faz dentro da maçonaria uma referência ao próprio anticristo, ao próprio antimessias. Ele não é o criador dos céus e da terra e nunca será. Muito obrigado pela confiança, que o Gadu nos proteja sempre. É isso aí, Major. Bom, Edir Macedo é um cara que eu já falei bastante aqui nesse canal, principalmente no ano passado, quando foi lançado aí por uma das lojas maçônicas. Eu fiz um pacto com o diabo. Eu fiz um pacto com Satanás. Isso aí eu já sabia há muito tempo. Eu disse, se você me der dinheiro, se você me der a glória deste mundo, eu te dou a minha alma. E sabe o que aconteceu? Eu conquistei dinheiro, eu fiquei rico, eu conquistei sucesso. Mas tudo aquilo que o diabo me havia dado, não tinha nenhum prazer para mim. Porque a minha alma estava presa nas mãos dele. De que adianta o corpo ter acesso a toda a riqueza do mundo? Olha a amedrontação e a pressão psicológica, o terror psicológico que eles fazem na cabeça da pessoa. A pessoa não pode, tem que para você achar que tem alma, que existe alma e que você tem que, sua alma é especial, que Deus morreu por você e você tem que se sujeitar sua vida inteira pagando dízimo e oferta. Olha o medo deles colocar do diabo, Satanás enfiando na mente das pessoas. Vocês acham que isso é brincadeira, gente? O tempo todo, 24 horas por dia, as pessoas preocupadas com o diabo, preocupada com o inferno, preocupada com Satanás. Isso é um crime psicológico. Isso não é coisa de Deus, espiritualidade, não. Isso não é guerra espiritual, não. Isso aí não é amor que Deus... Esse foi o plano de Deus. Permitir essa ovelhinha aqui, né? Ficar fazendo essas obras de Deus para poder fazer... amedrontar as pessoas. Isso aí foi Deus escreveu, isso aí tá no roteiro de Deus, de ele ter permitido essas coisas assim. A alma da pessoa estiver na mão do inferno. A alma é onde você sente tudo. É à toa que você não pode nem gravar lá dentro dessas igrejas universal. Eu vi até um relato da minha mãe que ela vai muito para a Universal.
Tem uma colega dela na Universal que ela faltou com, não que faltou com respeito, mas ela pegou e respondeu, falou umas verdades na cara do pastor da Universal. Ele não gostou e chamou a polícia pra ela. E até hoje a mulher não vai pra igreja. Você sente prazer, você sente desprazer, você sente alegria, você sente tristeza. Na alma é que você sente tudo. Tudo que você sente. Cuidado com a cobiça e... Estação, que é a estação. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E vou piorar a coisa. Tem gente que explica que o buraco da agulha era uma porta em Jerusalém, muito estreita. Aí você tem que ser pobre. Você não quer herdar o reino de Jesus Cristo, de Deus, porque você está pregando prosperidade, teologia da prosperidade, deixando as pessoas não darem valor ao que elas têm, trabalhando, acordando de manhãzinha cedo para poder trabalhar, para ter o seu pão de cada dia. E esses líderes religiosos ficam aí explorando, contando mentira para as pessoas, fazendo guerra, colocando terror na mente das pessoas, do inferno, do apocalipse da besta, do satanás, de guerra espiritual, e que não existe. Você pode pesquisar. E aí, eles não querem trabalhar, não. Eles não querem acordar logo cedo de manhã para ir pro trabalho, não, pegar ônibus lotado. Eles não querem, se for ver, eles não querem, que é tudo fácil. Eles querem muito fácil as coisas, é só contar história para as pessoas, mentira para as pessoas, para poder conseguir alguma coisa. Porque ele não vende as coisas dele e as riquezas dele vai dar aos pobres. Porque Jesus não está perto de voltar, afinal de contas. É tanto medo que eles colocam na mente das pessoas, porque eles não fazem logo isso, né? O camelo não conseguia passar porque ficava com a cesta ali. Eles não fazem porque eles não acreditam. Só quer apenas pegar trouxa. Enquanto Jesus está voltando, vou aqui estar arrecadando aqui meu dízimo e oferta, né? Mito, não tem nenhuma porta em Jerusalém, nunca teve em Jerusalém uma porta chamada fundo de agulha. Alguns até mostram em Jerusalém umas fendas que é assim, né? Aquela fenda é do século XVI, não é da época de Jesus, e é pra... e flecha, nem é porta. Mas então é literal? É um buraco de uma agulha mesmo? De agulha. Já ouvi outra explicação também, que eram camelos... Essa frase realmente existe. Existe, tá. E ela é literal. Por que disso? Realmente, um camelo bicho mesmo, não vai passar pelo fundo de uma agulha, então é impossível. Existe uma coisa na época, que é o uso da hipérbole como efeito didático. Sim. Jesus estaria fora do céu, porque ele era rico. Abraão estaria fora do céu, porque era rico. Em nenhum momento Deus pediu a Abraão para ser pobre. Jó, até a gente fez um cast sobre Jó. Jó ficou pobre, depois voltou a ser rico, mais rico ainda do que antes. Então todos esses estariam fora do céu. Então o que Jesus quis dizer? A hipérbole era uma forma, como eu falei, didática. Se eu literalizar isso no sentido de é desse jeito mesmo e acabou, ninguém vai entrar pro céu. Porque o mesmo Jesus que falou é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, também disse, se você chamar o seu irmão de idiota, você é um assassino perante Deus e está condenado ao guiena de inferno. Ao guiena de fogo, que é o inferno. Quem aqui nunca perdeu a paciência no trânsito? Falou assim, ô louco, seu idiota! Então tá todo mundo... Ele falou que nem tem perdão. Um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Lucas 18, Tá. ok? Tá conversando com um jovem rico. O jovem rico diz, mestre, o que hei de fazer para... A maior prova que esses líderes religiosos estão fazendo para a obra de Deus é eles vender suas coisas e dar aos pobres. Aí eu acredito que eles fazem a obra de Deus. Ficar pobre, dar tudo para o povo. E afinal de contas, Jesus não está perto de voltar, Jesus não está às portas, já trazendo, voltando. Porque vocês ficam aí preocupados em ajuntar tesouros aqui na terra, né? Contar mentira para as pessoas. Gente, eu acredito que essas são as pessoas que são das piores espécies, sabe? Assim, é um ponto de contar mentira para as pessoas e ganhar algo em troca. Da vida eterna. Jesus disse, você conhece os mandamentos? Ele diz, conheço e pratico desde a minha mocidade. Jesus diz, então falta você uma coisa, uma só. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois você vem e me segue. Ok? Ele não fez, ele não gostou. Ele não quis abrir mão do material. Não. Jesus estabeleceu uma régua e ele disse, eu não gostei dela. E Jesus disse para ele, entre aspas, não em palavras, se você não gostou, isso não é um problema meu. Eu não vou baixar a régua. Pra te agradar. A régua tá aqui, Isso se quiser entrar. diminui, aumenta a desigualdade no país. Por causa que esse líder religioso fica pegando, explorando o pobre. Agora, se não quiser. Lucas 18. No 19, ele entra na casa de Zaqueu, um velho rico. No 18, jovem rico. Sim. No 19, velho rico. O que o problema? Ele entrou, mas não foi rico. Não é a riqueza, é a imaturidade. Entendeu? Tamanho da fortuna do bispo Edir Macedo. Agora mostra a riqueza aí, ó, do céu, o paraíso dele, que nem se preocupa com o céu.
Enquanto os pobres estão querendo o céu e ele já vive no céu, já, no paraíso. A revista Forbes divulgou a lista com os pastores mais ricos do Brasil. E no topo dessa lista, é claro que ele não poderia ficar de fora, o bispo Edir Macedo. Ele é fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, com templos espalhados pelo Brasil e em mais de 60 países ao redor do mundo. De acordo com a Forbes, Macedo também é proprietário de 2 apartamentos de luxo em Miami, sendo que um dos imóveis foi comprado no ano de 2006. Graças ao dinheiro, graças às pessoas pobres, né? Porque não foi graças a nada de Deus. Custa o equivalente a 10 milhões de reais. Já o segundo apartamento foi adquirido em 2008 e custou nada menos que 25 milhões de reais. Edir Macedo possui ainda uma luxuosa mansão em Campos do Jordão, com 3 mil metros quadrados de área construída e está avaliada em 14 milhões de reais. Mas não para por aí. Ele ainda é proprietário de um avião com valor estimado de 98 milhões de reais, além de uma frota de carros de luxo. Glória a Deus, irmão. Vai dar mais teu dízimo, tua oferta. Não compra nada pra dentro da tua casa. Deixa teu teto da tua casa cair na tua cabeça. Pra dar dinheiro pra esses caras. Religioso ainda é o atual dono do grupo Record TV. Em resumo, de acordo com a Forbes, a fortuna de Edir Macedo é estimada em 2 bilhões de reais. Nossa Senhora faz milagre. Aí até os próprios padres, pastores zombam de Jesus, zombam dos santos. Eles não acreditam, gente, nessas coisas. Ele diz que é poderoso, tem poder, que tem milagres, mas eles mesmos zombam. Sim ou não? Não. Nunca fez um milagre, Nossa Senhora. Não sei de onde vocês tiraram isso. Os santos fazem milagres, sim ou não? Agora aprenderam, né? Não. Nem São Francisco nunca fez nenhum. Nem o Carlos fez nenhum. Nem Santa Terezinha fez nenhum milagre. Nem Nossa Senhora fez nenhum milagre. Quem que faz milagre? Somente Deus. Se Nossa Senhora pudesse fazer milagre, você acha que ela tinha ido incomodar Jesus para transformar água em vinho? Ela mesma teria transformado É Deus, mas quando você tá doente, você vai pro hospital, né? em vinho, em Pra mão dos homens, não na mão de Deus. Coca-Cola, em chocolate, o que quisesse. Não é papel dos santos nem de Nossa Senhora. Maiores falsos profetas do Brasil, Valdemiro Santiago. A sua teologia está ligada à prosperidade e à confissão positiva. Além disso, é muito típico o uso de jargões para tentar tirar o dinheiro da carteira das pessoas. Ele usa textos isolados para justificar seus próprios interesses. Os seus testemunhos são duvidosos e ele já fez algo. Isso é fato. Isso aí eles fazem tudo, eles criam mesmo as suas empresas. Pequenas empresas, grandes negócios. Uns atos proféticos que não se cumpriram. Suas raízes vêm do neopentecostalismo. E as pessoas vão à sua igreja em busca de cura e milagre, mas não estão interessados. Mas não buscam, não conseguem, porque eles não têm unção, não têm milagres. Nas igrejas não tem nada disso, não existe. Em adorar a Jesus. O importante é a cura. Quem vai curar não importa, seja o apóstolo ou Deus. O importante é sair satisfeito do culto. René Terra Nova nunca omitiu suas raízes no neopentecostalismo. Por isso que suas pregações são recheadas de promessas materialistas. E muitos adeptos de sua igreja seguem o mesmo caminho. Aliás, quem não quer ser próspero por meio da cruz de Cristo? Ele utiliza os princípios de Jesus para que as pessoas adquiram riquezas e bens materiais. Isso é bem visível em seu livro A Teologia de Jesus e a Doutrina da Prosperidade. O Evangelho nunca foi sobre nós, mas sobre ele. A cruz não é um banco que distribui dinheiro, mas é através dela, ou seja, a cruz, que recebemos graça e salvação. Bem diferente daquilo que tal apóstolo prega por aí. Dave Leonardo. Já ouviu falar daquela música antiga do Marco Antônio que dizia: tu que pregastes as rosas e não mostrastes os espinhos? Essa é a pegada do Dave. Utiliza o emocionalismo das pessoas para trazer um falso sentimento de arrependimento. Suas palestras são motivacionais, mas sem evangelho. Do que adianta pregar sobre o amor de Deus e esquecer do pecado? Pregar sobre o bem-estar e não citar a nossa depravação. O Dave anestesia pessoas para o inferno com um pouco de injeção do amor e sentimentalismo. Spurgeon tinha razão quando disse que os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção... Tenor Duque se intitula apóstolo e usa elementos judaicos na sua igreja, além de vender curadas. Sua pregação consiste em um Jesus que dá carro e casas, mas dificilmente você verá o Jesus crucificado sendo pregado. Ele segue a mesma linha teológica do Edir Macedo, R.R. Soares e Valdemiro Santiago.
Todos são lobos vorazes, vivendo em uma jaula e sendo saciados pelos seus próprios desejos. A sua esposa se intitula bispa e os fiéis a idolatram, achando que ela é a rainha de Sabá. Pastora Nadir. Nem João teve tantas visões como a pastora Nadir. Ela disse que já foi no inferno várias vezes e ainda Deus falou com ela face a face sobre as doutrinas que deveriam ser praticadas pelas pessoas. Já temos a Bíblia. Não precisamos de visões para nos mostrar o que é certo ou errado. Mas parece... Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo. E até o próximo vídeo aqui no canal. Deixe a opinião de vocês nos comentários.